Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam todos bem, segurança em casa. Vamos dar início aqui a mais uma sessão do nosso webinar. Essa é a nossa nona sessão. Eu sou o Kenny, sou gerente de produtos na Ascongraph. Tá, e hoje a gente vai tratar de um tema também voltado à alta produtividade no mercado. Agora tratando um pouco de fresamento, vamos falar um pouco sobre a aplicação de fresa barril no Mastercam. Tá, então o objetivo dessa apresentação é trazer os conceitos de acabamento de alta performance e mostrar como funciona a programação desse conceito, dessas ferramentas dentro do Mastercam e como isso pode trazer um ganho para a sua empresa com a aplicação. Tá? Então, antes de a gente entrar de cabeça no nosso conteúdo, queria mostrar um pouco do que a gente já vem trabalhando durante esse período de afastamento social. Nós fizemos uma primeira fase tirando todas as dúvidas sobre a Mastercam, trazendo todas as facilidades de programação e como a gente consegue tirar proveito do Mastercam de uma maneira bem tranquila. Então, nós tivemos todas essas sessões anteriormente. Se você tem interesse, está chegando agora, primeira vez que está pegando um webinar nosso, então, se você tem interesse em algum dos tópicos que eu estou mostrando aqui, depois acesse o nosso site, lá nós temos uma seção onde você pode solicitar assistir esse webinar gravado por completo e também tem um resumo dele no nosso canal no YouTube de cada uma dessas sessões. Está disponível para você dar uma olhada lá e caso você tenha curiosidade. Tá? Então, essa é a nossa nova fase de webinars. Nós estamos trazendo estratégias voltadas para a alta produtividade no mercado. Então, nós tivemos a primeira sessão sobre torneamento na semana passada e hoje nós vamos trazer sobre fresa barril. Então, em todo momento, durante a sua apresentação, nós teremos um QR Code disponível na nossa apresentação. Se você tiver interesse em acompanhar as outras sessões, aponte a câmera para esse QR Code e você vai ser direcionado diretamente para a página onde você tem acesso aos resumos e a solicitação de webinars gravados e a gente consegue te ajudar dessa maneira. Então, quando você selecionar o QR Code e indicar, você vai ser redirecionado para essa página. Então, basta clicar em comunidade e webinars, você será redirecionado para toda a sessão de webinars, onde nós temos listados todos os tópicos que eu apresentei para vocês. Então, aqui vocês conseguem solicitar o resumo, assistir o resumo que está no YouTube, deixar o seu feedback sobre essas nossas apresentações e sugerir tópicos que sejam de interesse da sua empresa, da indústria. Ok? Então, sem mais, eu gostaria de introduzir o Emerson. Ele está participando aqui com a gente hoje. Ele vai trazer todo o conceito técnico por trás da aplicação da fresa barril e como a gente consegue aplicar isso na indústria. Então, Emerson. Boa tarde, senhores. Obrigado, Kenny. Boa tarde, senhores. Meu nome é Emerson Matsumoto e é um prazer para mim participar desse webinar e também apresentar nossos produtos. Próximo slide, por favor, Kenny. Aqui, eu gostaria de explicar bem brevemente sobre a nossa empresa. A Mitsubishi Materials era uma divisão de ferramentas de corte do consagrado grupo Mitsubishi. E hoje, contamos com duas marcas de ferramentas. A primeira, a Dia Edge, que combina as palavras em inglês Diamond e Edge, que seria em português diamante e área de corte, onde diamante refere-se à qualidade superior e Edge à tecnologia de ponta. E a Moldino, que é uma nova marca da Mitsubishi Materials para ferramentas Moldino Tool Engineering, antiga Hitachi Tools. Bom, o nome Moldino vem da combinação das palavras em inglês Mold and Die Innovation, que seria em português inovação em moldes e matrizes. Próximo slide, por favor, Kenny. Bom, e hoje a apresentação será sobre a linha de fresas barril e lente, a linha Galera, da Moldino. Próximo, por favor. Nessa imagem,
eu introduzo o conceito das ferramentas galera. As fresas tipo barril, elas são fresas que têm um raio grande na periferia, na lateral. Isto é, o raio dela na periferia é muito maior do que o raio da ferramenta. Como a gente pode ver na imagem em azul, no fundo, a gente tem para efeito de comparação, nós temos uma fresa de topo esférico com diâmetro de 60 milímetros. As ferramentas na parte superior da imagem, na direita e na esquerda, elas são fresas barril. E ela tem um diâmetro muito menor, se comparada à fresa com um diâmetro de 60 no fundo. Entretanto, elas têm o mesmo raio na periferia. Já as fresas tipo lente, elas são fresas que elas têm um raio grande no topo. Isto é, o raio no topo é muito maior do que o raio da ferramenta. E essa é a ferramenta que está na parte inferior da imagem, que é a ferramenta tipo lente. E assim como a barril, ela tem um diâmetro muito maior se comparado ela tem o diâmetro muito menor se comparado à fresa de topo esférica, diâmetro de 60, mas ela tem um raio grande bem na região do topo. Próximo slide, por favor, Kenny. Bom, nesse slide, a gente pode ver o benefício de trabalhar com a linha de fresas galera. Aqui temos duas fresas com o mesmo diâmetro de corte, mas na linha galera, aqui essa imagem à direita, é uma fresa tipo lente. E por causa do raio grande no topo, a gente tem a vantagem de manter a mesma altura de crista que uma fresa de topo esférico, porém trabalhando com um passo muito superior. Assim, a gente pode trabalhar com uma fresa desse tipo, a gente pode trabalhar em duas frentes. Trabalhar com um passo maior e mantendo a mesma altura de crista, ou então trabalhar com o mesmo passo e diminuir a altura de crista. Próximo, por favor. Bom, aqui nesse slide, nessas imagens, nós temos a comparação entre três ferramentas com o mesmo diâmetro de corte, onde podemos destacar as principais vantagens das fresas barril. Aí temos a comparação de uma fresa de topo com raio, uma de topo esférico e uma tipo barril. Aí, o que a gente pode enxergar disso aí? A fresa barril permite a gente trabalhar com a mesma altura com uma mesma altura de crista, com profundidade superior. E também, ou então a gente pode trabalhar com a mesma profundidade de corte com altura de crista menor. E uma outra vantagem das fresas barril são o acesso da ferramenta em regiões das peças. Basicamente, isso é, mantendo a altura de crista, a fresa barril, ela permite uma profundidade de corte, um AP, 70% superior se comparado a uma fresa esférica, e até 3 vezes maior se comparado com uma fresa de topo com raio. Próximo slide, por favor. Bom, e nessa imagem nós temos a comparação entre duas ferramentas com o mesmo diâmetro de corte, sendo a da esquerda uma fresa de topo esférico e a da direita uma fresa tipo lente. Basicamente, a gente tem os mesmos benefícios de uma fresa tipo barril, o que é a mesma altura de crista com passos superiores, ou o mesmo passo com uma crista menor, o que uma fresa lente oferece, né? E também o benefício do acesso da ferramenta nas áreas usinadas. Isso é, se a gente mantiver a altura de crista entre as duas ferramentas, a fresa lente ela permite passos 40% superiores se comparado a uma fresa esférica. Próximo slide, por favor. Bom, nesse slide, podemos enxergar os benefícios de trabalhar com raios grandes. De acordo com o raio da ferramenta e a altura de crista desejada, a gente pode determinar o passo a ser utilizado para que a altura de crista seja atingida.
Como a gente pode ver na tabela, à medida que o raio R aumenta, os passos para a gente atingir a mesma altura de crista também aumentam. Por exemplo, para atingir uma altura de crista de 2 milésimos, uma ferramenta com raio de 8 milímetros usinará com passos de 36 centésimos, enquanto uma ferramenta com raio de 16 usinará com passos de 51 milésimos, 0,51. Isso é, o passo é 41% maior para a ferramenta que tem um raio maior. Se a gente utilizar a mesma ferramenta com raio de 16 e usinarmos mantendo o passo de 0,36, de 36 centésimos, por consequência, a gente vai obter uma altura de crista de 1 milésimo. Isso é, a metade se compararmos com a ferramenta de 8 milímetros no mesmo passo de 0,36. Próximo slide, por favor, Kenny. Bom, agora, introduzindo os produtos dessa linha Galé, de fresas barril e fresas lente, eu gostaria de começar apresentando a linha GF1. Essa é uma linha de fresas barril com insertos intercambiáveis. E nessa linha temos uma variedade de insertos que, de acordo com a seleção de cada inserto, elas podem usinar paredes com inclinação de até 19 graus. Próximo, por favor. Bom, essa linha GP1LB, essa é a linha GP1LB, e ela é uma linha que oferece ambos benefícios, tanto o benefício da fresa barril, quanto o benefício da fresa lente. E também é possível usinagem com um raio de canto dos insertos. Na parte que ela é barril, na região barril, essa linha oferece insertos que conseguem usinar paredes com inclinação máxima de até 22 graus. Já na parte lente, na parte do topo dela, de acordo com o inserto selecionado, podemos usinar fundos com inclinação de até 22 graus. Próximo, por favor. E essa aqui é a linha GS4TN. Bom, a linha GS4TN é a linha de fresas inteiriças barril. Ela é muito versátil, porque ela parte de diâmetros menores já, diâmetro de 2,5, e é capaz de usinar regiões de difícil acesso, com ferramentas com diâmetro um pouco maior. Bom, com a região barril, essa linha consegue usinar paredes com até 20 graus de inclinação, e na região do topo, na região do raio do topo, perdão, ela consegue usinar fundos com até aproximadamente 70 graus de inclinação. Próximo, por favor, Kenny. Bom, essa é a linha GP1T. É uma linha de fresas barril tipo cônico. Ela conta com insertos intercambiáveis, capazes de usinar paredes com inclinação na faixa de 26 a 43 graus. E com a região do topo dela, né, com o topo com a ponta, ela consegue usinar fundos com inclinação de até 47 graus. Próximo, por favor, Kenny. Aqui, eu gostaria de apresentar para vocês o conceito Hyper 2, da Moldino, a Hyper 2, que traduzindo seria pré-acabamento de alta precisão. Bom, para garantirmos operações de acabamento com alta qualidade, temos que pensar e também garantir precisão nas operações anteriores a ela. Isso desde o desbaste até o acabamento, que é responsável, até o pré-acabamento, perdão, que é responsável por deixar o submetal para o acabamento. E pensando nesse conceito, nós temos ferramentas que são capazes de atendê-lo. Bom, agora eu passo a palavra para o Kenny, que vai dar início à nossa apresentação, da nossa demonstração, Mastercam. Perfeito, Emerson. Obrigado. Obrigado pelas informações. A explanação do conceito foi
impecável, e a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor isso na prática quando nós vamos para o Mastercam. Então, baseado em tudo que a gente discutiu até agora sobre as fezes barril, a demonstração nós vamos voltar em mostrar como programar essas fezes no Mastercam, quão fácil é programar essas fezes diferenciadas, mostrar que tem a biblioteca exclusiva já para a fresa barril, em parceria com a Moldino. Vamos fazer alguns ajustes de dados de corte, de modo que a gente consiga resultados concretos e que a gente consiga, com esses resultados, medir alguma coisa, trazer algum resultado útil em termos de comparação e realizar efetivamente uma comparação com um dos processos mais utilizados na indústria, que é o acabamento com a fresa esférica. Então, as premissas para essa demonstração vai ser o material vai ser um aço P20, considerado para usinagem, com aproximadamente 32, ao que eu sei, de dureza, e nós vamos considerar uma altura de crista final de 1/100. Então nós vamos fazer a usinagem desse molde, que é o molde de uma lanterna, no Mastercam, aplicando os conceitos de fresa barril. Então vamos migrar aqui para o Mastercam. Então aqui nós temos nosso modelo. Eu dividi por regiões coloridas aqui as seções que nós vamos efetivamente aplicar o conceito de fresa barril. Okay, então, vamos começar pela aplicação da fresa na região barril, com a varredura lateral nessa seção azul aqui na nossa frente, nessa parede grande externa. Então, para isso, eu vou utilizar a programação, uma operação paralela em 5 eixos. Vou selecionar aqui a minha ferramenta, barril tipo lente. Essa ferramenta nós vamos usar a linha GP1LB, então é uma ferramenta intercambiável que tem um inserto contendo o raio de lente e o raio lateral do barril, e o raio de canto, que conjuga os dois formatos. E vamos aos dados de corte. Emerson, você consegue me ajudar na questão dos dados de corte? Consigo sim. Bom, perfeito. Na parte da barriga, né? Tá, qual que seria a melhor velocidade de corte aqui pra gente? Bom, vamos seguir o catálogo aqui, 400 metros. Tá, 400, eu só tá aqui. Tá, aí você coloca para mim o avanço por faca de 2 décimos, por favor. Tá, avanço de 2 décimos, ele já estava até calculado aqui para mim. Perfeito, beleza. Esses dois avanços aqui de mergulho e avanço da mesa, ele calcula automático. Vou pedir para ele retrair só em rápido, para a gente não perder tempo na programação, no caso, e vamos para os parâmetros. Beleza, primeiro aqui, como é uma parede aberta e eu vou varrer ela no sentido vertical, eu vou colocar aqui que eu quero paralelo a um ângulo com passos constantes em Z. Então, aqui é a estratégia do Mastercam que eu vou utilizar para fazer a varredura na vertical. Vamos indicar aqui as nossas paredes, que são essas 3. Finalizo. Como a gente tinha definido lá, a nossa altura de crista vai ser de 1/100. Então, vou colocar aqui a altura de crista para 1/100. Ele já recalcula o passe necessário, baseado no raio da ferramenta. Então, vamos lá. Agora, em termos práticos, a gente precisa inclinar essa ferramenta com determinados ângulos, né? Que ângulo que a gente vai colocar aqui para inclinação lateral no uso da barril, Emerson? Olha, cara, nós temos a faixa de 68 a 90 graus. Então, vamos colocar 78 nesse caso? 78, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos inclinar essa nossa ferramenta em 78 graus. Beleza. Análise de colisões. Eu vou, preferencialmente, analisar a colisão com toda a minha montagem. Eu vou pedir para ele inclinar a ferramenta se ele verificar a colisão, principalmente com o meu raio verde que eu setei aqui embaixo, que é onde tem um risco maior de colisão da ferramenta. Então, se tiver a possibilidade de colidir, eu vou pedir para ele inclinar. Então, eu vou selecionar todas as minhas faces verdes aqui, usando a minha máscara de seleções. Então, já pega tudo aqui para mim.
finalizo minha seleção e acredito que aqui esteja tudo suficiente para dar certo. Questão de conexões, eu vou só diminuir as entradas e saídas, como é uma superfície aberta, não tem problema de acesso, e vamos calcular esses nossos passes. Já entrou em multiprocessamento, o ícone verdezinho aqui para a gente consegue até acompanhar isso e já está pronta a nossa usinagem. Então aqui a gente consegue avaliar que ele criou os passes com a varredura vertical que eu pedi. E agora vamos só simular ela aqui no backplot. Então, ele começou lá embaixo. Tá, deixa eu só inverter então aqui na direção do meu corte. É interessante aí que a gente usou o balanço bem curto, né? Então essa é uma questão que eu queria ressaltar com você. O fato de a gente usar o balanço curto é uma vantagem em termos de rigidez, né, de fixação. Sim, a gente consegue explorar o máximo dos parâmetros de corte também, né? Ah, legal. É verdade, você precisaria restringir um pouco os parâmetros. Tá bom, agora que a minha operação já começou lá em cima, vamos dar uma avaliada em como está o ponto de contato dela, se está tudo certo. Ele vai começar aqui fazendo a nossa varredura. Vou ativar aqui os movimentos em rápido. A gente consegue ver todas as retrações e reposicionamentos. Então aqui, a gente consegue verificar que o ponto de contato da ferramenta na nossa parede é exatamente o ângulo, o raio lateral que a gente precisa que ele utilize. Justamente pensando em maximizar a nossa remoção de material, mantendo uma crista, que a gente depois vai poder comparar com um processo padrão. E o raio de contato sendo maior, sendo mais efetivo, um raio maior efetivo, a gente consegue manter a crista e diminuir o número de passes significativamente. Então aqui nós conseguimos, sem nenhum problema, gerar a nossa operação. E aqui ele vai começar a varrer toda a superfície. Eu quero analisar lá embaixo como que ficaria se tivesse alguma colisão aqui com o meu piso, por exemplo. Então, que eu pedi para ele avaliar isso para mim. Então, chegando próximo a uma colisão, ele faz a retração e mantém a ferramenta em segurança. E mantendo sempre o suporte distante da minha parede, tirando todo o risco de colisão com um balanço efetivo pequeno. Então, isso garante algumas coisas para a gente, garante a rigidez do processo e garante a segurança na hora de fazer a nossa usinagem. Então, esse ficou um processo bastante interessante de a gente avaliar. E eu acho que daria até para a gente explorar algumas possibilidades de melhoria em termos de inclinação do suporte, alterando balanços, coisas que graficamente facilitam muito o processo, do que você arriscar fazer essas combinações, essas análises no pé da máquina, gastando tempo de setup e muito provavelmente botando o seu processo em risco, um risco desnecessário, que o CAM ajuda você a eliminar todas essas possibilidades. Visto que nós temos essa programação da região barril, vamos programar aqui na região vermelho a parte do inserto de tipo lente, que a gente consegue usar essa ferramenta com a versatilidade que ela promove, usar tanto na frisamento, acabamento lateral, quanto acabamento de piso. Então vamos utilizar aqui a mesma estratégia, uma estratégia paralela. Dessa vez eu vou mudar um pouquinho as coisas. Eu acredito que tem alguma diferença na condição de corte, então você consegue me ajudar aqui de novo, Emerson? Tem sim, né? Na condução da lente, por conta dos esforços gerados no corte serem direcionados para a máquina, né, para o eixo, então a gente consegue trabalhar com uma condução mais agressiva, Kenny. Então, eu já posso falar? Vamos trabalhar com 520 metros de velocidade. Show. E, bom, 0,25 de avanço por faca, por favor. Legal. Então, vou até alterar aqui.
Então, fechou. Essa é uma condição boa. Então, vamos lá. E o balanço também permitiu isso, né, Kenny? Oi? O balanço da ferramenta também permitiu isso, né? Tem que lembrar É disso também. verdade, o balanço é curto, realmente. Vamos lá, agora a programação. Dessa vez eu vou usar um recurso diferente da programação que eu usei anterior. Eu vou fazer um corte paralelo a uma curva e eu vou selecionar essa minha curva aqui. Então eu quero que os meus cortes sejam paralelos a essa curva. Vou selecionar aqui a minha altura de crista de 1/100. Ele já reposiciona aqui o meu valor. E eu vou certificar que a minha aresta da curva está estendida. Isso me traz a facilidade de, mesmo que a curva tenha um comprimento diferente do comprimento total da superfície a ser varrida, ela vai ser estendida tangencialmente até o comprimento máximo da minha superfície, garantindo que o meu corte vai ser paralelo do começo ao fim. Então, esse aqui é um recurso muito interessante do Mastercam, que facilita muito e você não precisa ficar criando geometrias desnecessárias. Então, agora vamos à aplicação. Emerson, ele trouxe aqui para mim uma inclinação de 5 graus. Faz sentido essa inclinação para a lente? A faixa dela, como eu expliquei lá, era de 0,22. Mas 0, a gente vai estar bem no centro da fresa, onde a velocidade é 0. Então, eu concordo com 5 graus, beleza? Só que eu tenho legal. a gente tem que travar esse ângulo aí, ou ele pode variar um pouquinho? Não, a gente consegue fazer uma variação com ângulo sim. Eu consigo adicionar aqui nas opções avançadas uma variação gradual de inclinação. Então, por exemplo, que você mencionou que você pode trabalhar com ela de 0 graus a 22 graus. Sim. Começando em 5, nós poderíamos, por exemplo, sugerir que ele graduasse 15 graus no total. Então, ele começaria com 5 graus de inclinação e terminaria com 20. Essa é uma possibilidade. Perfeito. Essa é uma possibilidade de aplicação no Mastercam, sim. Muito simples, é só esse campo que eu preciso alterar. Isso garante um uso melhor da ferramenta, né? Aumentando um pouco a vida útil dela. Perfeito. Legal, então vamos continuar aqui. Análise de colisões. Como a minha superfície está livre de qualquer outra interferência, eu vou tirar aqui a minha colisão. Não acho que haja necessidade. Parâmetros de conexão. Eu acredito que os padrões aqui estejam bem. Então, ok, faltou apenas eu indicar o que eu quero usinar. Muito legal. Então, obrigado, Mastercam, por me lembrar disso. Aqui na seleção de superfícies, eu vou indicar as minhas superfícies vermelhas. E agora eu acredito que eu não tenho esquecido de nada. Nossa usinagem está gerada, bem simples, bem rápido. Então aqui, para começar a varredura da nossa superfície vermelha, contornando toda ela para cortes paralelos. E se nós posicionarmos a ferramenta, nós conseguimos enxergar a inclinação lateral de 5 graus que foi dada no começo do processo, que garante que a ferramenta não está cortando com o centro onde a velocidade de corte é 0, como o Emerson explicou. Ok? Muito bom. Então, eu acredito que, em termos de aplicação, é bem versátil, bem fácil de a gente enxergar como funciona o conceito, né, da aplicação da fresa barril. E eu tenho uma outra região que eu separei aqui com alguns detalhes. Ela tem um acesso um pouco menor, um pouco mais restrito, digamos assim, à usinagem, que é essa face colorida roxa aqui que eu deixei para vocês. E ela tem paredes em volta, ela tem piso, ela tem a possibilidade de colisão com suporte na parte azul, que está atrás, que nós usinamos anteriormente. Então, para evitar todos esses problemas que eu mencionei aqui listados, eu queria mostrar uma estratégia voltada à aplicação de fresa barril no Mastercam 2021. Uma das estratégias trazidas como novidade dessa versão, que é o Multi-Axis Pocketing. Então, ela é voltada para desbaste e acabamento de cavidades. Então, é muito específica, dá para aplicar a fresa barril sem nenhum problema. Já estou até com os parâmetros aqui calculados, com 400 metros e 0,2 por faca, que o Emerson tinha dito para a primeira aplicação.
Então, aqui eu estou trazendo uma segunda opção de balanço, está com um balanço um pouco maior, justamente pelo acesso que nós temos, que é bem mais restrito ali. Então, vamos à programação. Primeiramente aqui, eu vou indicar a superfície da minha peça, para a estratégia fazer toda a análise de colisões, qual é o melhor trajeto e tudo mais, eu preciso indicar para ela o que eu estou considerando como modelo. Então, com um triplo clique, eu seleciono a minha peça inteira. Vou indicar aqui para ele quais são as minhas superfícies do piso. Então, no caso, esse é o meu piso. E o que eu quero usinar, as superfícies da parede, a minha face roxa aqui. Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou fazer um acabamento de parede. Então, eu posso fazer um desbaste ou eu posso fazer um acabamento de piso. Eu quero fazer um acabamento de parede, usando a estratégia paralela à curva do meu piso. Então, ele vai pegar e calcular a curva do meu piso, onde tem a tangência com a minha parede. Vou ditar aqui para ele qual que é minha altura de crista, de 1/100. Ele calcula tudo para mim. E aqui tem a novidade dessa estratégia. Essa estratégia, ela não segue os parâmetros, os conceitos da estratégia paralela como nós vínhamos mostrando. Ela segue um conceito de porcentagem da ferramenta em termos de altura. Então, é onde o ponto de contato está localizado. Então, aqui é muito mais efetivo o trabalho do ponto de contato do que efetivamente a inclinação. O ponto de contato, a inclinação é calculada em função do ponto de contato. É um outro método de você fazer a programação de presas barril. Então, aqui, ele está pré-setado para trabalhar na região entre 70% e 95% da altura, da nossa altura de corte disponível. Então, ele vai trabalhar na região do raio superior. Isso já garante para a gente um posicionamento mais assertivo e deixa a gente com um gap para ele inclinar conforme a necessidade para analisar colisões, para manter a altura de crista e todas as outras condições necessárias para entregar a usinagem do jeito que a gente precisa. Então, aqui, na análise de colisões, eu nem preciso mexer em nada, porque pelo fato de eu ter adicionado todas as superfícies da peça como envolvidas na usinagem, todas elas já estão sendo consideradas no cálculo. Então, eu não preciso me preocupar com colisões. E aqui o meu plano de posicionamento eu vou deixar como um padrão mesmo. Eu acredito que não deva ter muito problema. Vou pedir para ele calcular. Como essa estratégia ela considera todas as superfícies da peça para análise de colisões, é uma estratégia que demanda um cálculo um pouco maior, mas não é nada muito demorado, então eu acredito que vale a pena nós acompanharmos o processo. Então aqui, como ele já apareceu esse ícone verde, ele já libera o software para eu fazer aplicações, utilizar o software dependente do cálculo que está acontecendo. E se eu abrir a janela de multiprocessamento, nós conseguimos acompanhar o cálculo que o Mastercard está fazendo por trás, enquanto eu consigo manipular o software livremente. Então, como o cálculo não demora muito, vale a pena a gente esperar. E aí a usinagem está pronta, com todos os reposicionamentos aqui automaticamente criados, da maneira mais efetiva, mais produtiva possível. Vamos realizar aqui uma simulação. Então, ele vai trazer aqui o nosso balanço, posiciono a minha ferramenta e começo a varredura aqui da minha parede, considerando já o ponto de contato e principalmente a minha colisão. Então, podem ver que ele vai inclinando o suporte para livrar a colisão com a parede e, ao mesmo tempo, mantém o suporte inclinado para deixar o ponto de contato com a altura de crista final desejada e evitar colisões com a parte traseira ali da nossa face, com a superfície azul que nós tínhamos usinado no passo anterior. Ok? Então, acredito que essa estratégia aqui é, sem dúvida, um trunfo para quem precisa fazer a programação de fresas barril, porque é uma forma muito simples de usar o conceito. Ok? Então, eu acredito que seja isso. Emerson, antes de a gente voltar para o PowerPoint e a gente finalizar, eu queria ressaltar a questão de comparação, porque para quem não conhece o conceito de fresa barril,
a gente precisa talvez convencer a pessoa que a fresa barril vale a pena o investimento, vale a pena o estudo, pelo menos, e pensar no conceito, porque o conceito é difícil de entrar se você já não tem um pouco de experiência na área. Sim. Então, nessa peça, nas mesmas regiões que nós usinamos aqui com o barril, eu tenho duas operações criadas aqui com processos tradicionais, varreduras com fresa esférica. A fresa está com o mesmo diâmetro da fresa que nós usamos na barril, então o raio está diferente, mas o diâmetro efetivo ele é o mesmo, né? E aqui a gente consegue comparar, em termos práticos, o tempo, baseado nos dados de corte reais. Então, Perfeito. eu queria só confirmar com vocês se os dados de corte aqui estão fazendo sentido. Eu peguei de catálogo, então, para a fresa de esférica, está com 380 metros de VC e 0,2 por faca. Faz sentido isso? Faz. Faz sim. Beleza. Legal. Então, aqui nós temos os parâmetros suficientes para... Isso aí Deixa eu vai ser só... usado tanto nessa região quanto na região que foi usada com a lente, né? Ah, sim, sim. Então, é tanto na lateral quanto no piso. Perfeito. Beleza. Então, aqui, deixa eu só verificar. 1/100 de altura de crista, então está exatamente a mesma condição, com o mesmo balanço e os dados de corte para o material. Então, a gente consegue fazer uma comparação rápida aqui dos processos. Vou comparar as duas regiões usinadas com o barril e as duas regiões usinadas com a esférica. Tá, então, deixa eu expandir aqui um pouco. Vamos ver, conseguir aqui enxergar o tempo. Bom, o tempo de usinagem da barril está em 23 minutos. Os dois processos juntos, acabamentos barril e lente. Já o mesmo processo com a esférica está trazendo um tempo de 36 minutos e 46 segundos. Então tem uma diferença aí boa no tempo. Essa diferença faz sentido? Ou está muito alto, está muito baixo? Como que funciona? Faz sentido, cara. Comparando, ainda mais se embasando nos percentuais que eu falei lá na explicação do conceito e das vantagens, faz bastante sentido, Kenny. Ah, show. Não, legal. Então, vamos voltar para a apresentação e a gente consegue mostrar uns números um pouco melhores. Beleza. Tá, esse aqui é a aplicação, é o resultado dessa nossa aplicação, Emerson? Sim, isso mesmo. Juntando as duas operações, tanto a operação lente quanto a operação barril, tanto a parede quanto o piso, né? Bom, só para finalizar, né, com as ferramentas, estratégias que a gente usou, a gente considerou só tempo de corte, né, Kenny? Isso, tempo efetivo de corte, nada de reposicionamento, porque aí varia de máquina para máquina. Ah, tá. Então, nesse caso, pelos cálculos aí, deu uns 38% de ganho. E, cara, essa redução só foi possível devido à tecnologia da ferramenta, né? Que é um novo conceito de ferramentas, a ferramenta Galera. E também o software ajuda bastante, né? Facilita na hora principalmente de programar, né? Porque como é uma programação em 5 eixos simultâneos, a chance de você cometer um erro programando manualmente e o tempo que você vai levar é muito maior. Perfeito, hein, cara? Beleza. Beleza, então, dando sequência. Bom, aqui eu trago para vocês um case de sucesso dessa linha. Aqui, nesse case, foram comparadas duas ferramentas com o mesmo diâmetro, sendo que uma delas é a GP1LB, a mesma que foi utilizada nessa demonstração que o Kenny fez para a gente, e na outra é uma fresa de topo esférica, ambas com 30 milímetros. Bom, foram mantidos os mesmos dados de corte das duas ferramentas, e como vocês podem ver aí, a GP1LB, que foi utilizada como lente nesse caso, ela conseguiu atingir uma rugosidade que ela tem a metade da rugosidade da fresa esférica. E isso foi possível por quê? Porque a fresa esférica de 30 milímetros, ela tem um raio de 15 milímetros, enquanto a
a GP1LB, a pedra GP1LB, ela tem um raio no topo dela de 30 milímetros, o dobro do raio. E como eu expliquei lá atrás, na parte dos conceitos e da vantagem, uma ferramenta com um raio grande, trabalhando com o mesmo passo que uma ferramenta com raio menor, reduz a altura de crista gerada. Bom, da minha parte aí, Kenny, eu devolvo para você a palavra agora. Perfeito. Tá muito legal, cara. Esses dados são interessantes para a gente conseguir enxergar o conceito, né? Que de certa forma ainda está sendo uma novidade, principalmente aqui no Brasil. Não entrou com tanta força. Então é legal para a gente conseguir enxergar. Eu acho muito bacana. Bom, pessoal, a nossa apresentação aqui, a gente já está quase no limite do tempo, então ficou bem certo aqui o time, acho que casou bem. Só quero ressaltar que essa versão de apresentação e as anteriores estão disponíveis e estarão disponíveis no nosso canal no YouTube. Tá? Então, sintam-se à vontade para assistir os vídeos que nós temos postado. Nós temos constantemente atualizando os nossos conteúdos. Então, sigam a Ascomgraph no Facebook, deem uma visitada no nosso site e fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo na indústria, principalmente na parte de CAM, para a gente conseguir manter o nível e a qualidade da usinagem no Brasil. Ok? Então, se alguém tem alguma pergunta, eu consigo responder, eu e o Emerson nós conseguimos responder agora. Tá? Nós temos um tempinho. Se nós não tivermos nenhuma pergunta ou ninguém tenha nada em mente agora para perguntar, nós estamos à disposição, tá? Esse é o meu e-mail do Francisco, o e-mail do Emerson, ele passou no começo da apresentação dele, mas se tiver alguma dúvida que seja direcionada especificamente ao Emerson, pode mandar para a gente também, a gente faz um encaminhamento para ele, aqui é todo mundo unido. E queria agradecer a presença de todo mundo aqui. A gente sabe que disponibilizar um tempinho nos tempos atuais está bem complicado, a gente sabe que está bem corrido. Então, eu agradeço mesmo a presença de todo mundo aqui. Espero que tenha sido proveitoso e tenha sido produtivo. E a gente se vê na próxima sessão.